Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Perfil Cast, o podcast que acontece aqui na FESPA 2024. E hoje nós estamos aqui com um time muito forte para falar de tratamento de superfície. Será que você sabe o que é isso, o que significa isso no mundo das esquadrias de alumínio? Eu estou aqui com o meu parceiro Gracioli. E Gracioli, apresenta essas feras aí para o público para eles saberem quem são esses caras aí. Bom dia, é um prazer estar aqui junto do podcast da Perfil. Nós estamos aqui com dois convidados especiais de duas empresas que são parceiras da Perfil Alumínio nos seus processos de fabricação de tratamento de superfície e acabamento. O William da Ipristinta, engenheiro com uma experiência de mais de 30 anos na área de atuação de tinta, e o Romeu Rovai, que é da empresa Itautecnico do Brasil, com mais de quase 40 anos de experiência na área de tratamento de superfície. Sejam bem-vindos aqui no nosso espaço. Obrigado. E que a gente possa contribuir um pouco para os espectadores aqui do podcast da Perfil sobre os temas aí que nós vamos abordar na sequência, né, Ricardo? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua empresa, o que ela faz, né, para a gente poder entender. Vocês podem ficar à vontade, o assunto aqui é com a gente mesmo. Aquela câmera finge que nem existe. Pode deixar ela lá à vontade, lá, por favor. Bom, Ricardo, em nome da Ipristinta, primeiro agradecer a William também. Bom, a Ipristinta é uma empresa que, fundada em 1991, foi, digamos assim, das empresas nacionais foi a primeira que trabalhar com tintas em pó. E há 15 anos que nós estamos dedicados quase que exclusivamente para o segmento de perfis de alumínio, pintura de perfis. É uma empresa bem diversificada, né? Atua em todos os segmentos, mas é um segmento que a Ipris tomou gosto mesmo, é um segmento extremamente técnico. E eu vim a somar nessa equipe. Sim. Faz 14 anos que eu estou trabalhando com o Marcos e com o Luiz, que são os fundadores. Estamos crescendo nesse segmento, né? Hoje a Ipristinta se posiciona como a segunda do mercado e procurando trazer produtos diferenciados. O nosso foco na área de técnica e serviços. Sim. E? Bom, então o Tecno é uma empresa brasileira. Sim. Com tecnologia italiana. Sim. Completou 40 anos. Lá fora, 50. E eu sou um engenheiro químico que trabalhou na Alcan. Sim. No início da década de 80, em extrusão e anodização. E depois enfoquei bastante na questão do pré-tratamento, sempre. Sim. Né? Então a gente vem sempre inovando, buscando produtos que são não agressivos ao meio ambiente. Sim. E de alta performance. Então, o processo da Perfil, por exemplo, envolve um desengraxante atóxico. Sim. E um conversor de camada nanotecnológico que bateu 3.000 horas de salt spray nos últimos ensaios e continuando. Né? Sim. Então, a gente visa processo e serviço para o cliente e para obter a qualidade, digamos, estado da arte. Sim. De nível mundial. Gracioli, o que a gente precisa saber para passar para o nosso público sobre esse tratamento de superfície? Aproveitando então, Ricardo, que nós estamos nesse palco aqui, Sim. né, do maior evento de esquadria da América Latina, né? Você sabia que a FESPA é a terceira maior feira de esquadria do mundo? Terceira maior feira do mundo. E a maior das Américas. E nós estamos aqui. Maravilha. E nós estamos aqui nesse stand da Perfil que traz um monte de experiência, vamos dizer assim, né? Desde todo o showroom dos produtos da Perfil que estão sendo apresentados aqui, mas a gente tem aqui o espaço de discussão e debate aqui dentro do podcast, sim, fora as palestras que estão acontecendo simultaneamente com a recepção dos nossos clientes, né? Então, aproveitando que a gente está nesse palco aqui, dessa feira, dessa grandiosa feira na América Latina de esquadria, eu queria fazer uma pergunta para ambos, mas uma pergunta até um pouco mais direcionada para o Romeu. O Romeu é um grande especialista na área de tratamento de superfície. Trabalhou comigo no projeto de implantação da planta de pintura da Perfil. A importância do pré-tratamento, Romeu, na durabilidade
e na performance do acabamento das esquadrias e o que a Itautecno tem trazido de inovação. Quais serão os novos produtos nessa linha? Nessa linha. Tá? Bom. E depois o William pode complementar também, William, fica à vontade para complementar, né? O que isso soma a performance também da durabilidade da tinta, tá bom? Bom, tratamento de superfície é fundamental Sim. para garantir a qualidade. Então, a Qualicoat e outras normas vieram para normatizar e estabelecer parâmetros de controle. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno retorno, voltar um pouquinho até a base, que seria o alumínio. Não é? O que eu vejo hoje é a falta de diminuição drástica de profissionais na área de metalurgia. Então, o processo ele fica prejudicado por conta da ausência desse conhecimento. Sim. Então, seja no tarugo, seja na extrusão, porque você acaba deixando de lado alguns parâmetros que são importantes, tanto na fabricação do tarugo quanto na extrusão. Sim. E o que eu tenho visto é que, embora a norma diga um mínimo e um máximo de perda de massa, a gente se esquece que um ataque agressivo, muitas vezes com boa intenção, pode levar a um defeito tão grave ou mais grave do que a perda de massa insuficiente, que causaria a corrosão filiforme. Certo. É uma corrosão intergranular, ou seja, o ataque é tão violento que você corrói o contorno do grão do alumínio e você estabelece ali uma pilha galvânica. Sim. Ao longo do tempo ela vai se manifestar. Então, eu quero que a minha esquadria tenha longa vida e durável e bonita sempre. Eu gosto da figura de linguagem do por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Ótimo. Porque você não está vendo e colocou uma tinta de excelente qualidade que alguém estudou bastante e embaixo dela está comprometido. Então, a Itautecno, nesse sentido, ela, além de buscar tecnologias de ponta no sentido de melhores pacotes de tensoativos que melhorem a molhabilidade, a lavabilidade, que é importante com relação ao consumo de água, ela está investindo forte e incrementando muito o controle e sem a presença de um químico. Sim. Então nós estamos lançando a ideia de um controle remoto jogado para a nuvem e que eu possa, como de fato tenho alguns clientes já dentro do celular controlando o processo. Ótimo. Né? Então, isso é do ponto de vista de tecnologia. Dentro como eu mencionei, o nosso conversor de camada, ele ultrapassou em muito a norma. Sim. Que especifica 1000 horas de salt spray em névoa acética. Nós já estamos com 3000 horas e caminhando. A gente vai até acabar a amostra. Sim. E dentro desse conceito de resistência à corrosão e melhoria da confecção da esquadria, nós estamos lançando um produto para a proteção do corte. Sim. Que não vai abolir o uso do silicone porque ele tem outras funções, sim, né, sim. De estanqueidade ou de vibrações e tal. Vedação. Então, esse vai proteger o corte de maneira a não ter corrosão. Sim. E ocorrer o que a gente vê, manchamento da esquadria por conta de falta de limpeza. Né? O pessoal acha que não precisa limpar. E o desenvolvimento da corrosão nessa zona de corte. Eu posso até te dizer, Romeu, que esse produto aí que você se referiu é um dos grandes lançamentos do ano, viu? Sim, é um produto que inclusive vai fazer parte como um agregado também das soluções que a Perfil vai oferecer para os seus clientes, né? Uhum. Mas buscando todo esse
essa argumentação técnica que o Romeu apresentou para nós sobre o pré-tratamento, a sua importância, William, e o que isso influencia na performance da tinta? O que um bom pré-tratamento pode trazer de benefício e um pré-tratamento deficiente pode ocasionar de danos à durabilidade da camada de tinta? A nossa relação está intimamente ligada. O fabricante de tinta, ele não é bem sucedido, aliás, o cliente final não é bem sucedido se não houver uma harmonia entre os três. Nós somos um tripé. Sim. A tinta depende fundamentalmente do pré-tratamento e o pré-tratamento também depende fundamentalmente da tinta. Você tem um revestimento poroso, um revestimento que desintegra, isso também vai afetar a médio prazo no pré-tratamento. Segundo a ISO, o processo de pintura é considerado um processo especial. O que seria um processo especial? É aquilo que a gente não tem o domínio através de medidas. Ao contrário de um perfil, se eu quiser cortar uma barra de 6 metros, cortar em 6 pedaços de 1 metro, eu acerto a trena e corto. Sim. O processo de pintura eu não consigo controlar através de uma medição. Eu dependo de uma série de fatores. O processo de pintura, desde a parte do pré-tratamento até indo mais atrás ainda, da questão do alumínio, da liga do alumínio, a escolha de um pré-tratamento, todos os controles que estão envolvidos ali até mesmo o processo de aplicação e cura da tinta, a gente trabalha com muitos parâmetros. E esses parâmetros dependem de pessoas também. Sim. De instrumentos, né? Na parte da tinta da cura, termografar, acertar ajustes de janela de cura, aplicação, depósito de camada. Então, é um processo especial. Por isso que o fabricante de pré-tratamento e o de tinta, eles têm que trabalhar numa harmonia muito grande. Porque nós dependemos que o resultado final é o conjunto do nosso trabalho que vai oferecer a garantia do revestimento para perfil. Sim. Nós da tinta também trabalhamos sobre esse espectro, né? A Epritinta, quando desenvolve produtos, a expectativa aos olhos do consumidor, quando ele fala em expectativas de durabilidade, se fala em 10, 20, 30 anos. E o que seriam esses 10, 20, 30 anos, né? Aos olhos do consumidor, o acabamento ele tem que estar na mesma cor, no mesmo brilho, tem que conservar esse aspecto de novo por muito tempo. Aos nossos olhos técnicos, a tinta tem que conservar suas propriedades. Ela não pode se desintegrar. O polímero não pode se romper, porque por trás disso outras características se perderão. Então, por exemplo, a Epritinta, quando desenvolve um revestimento, a escolha do pigmento adequado, mais a resina, que é o polímero, que é o que vai compor a tinta, antes de levarmos isso ao cliente, nós submetemos isso a ensaios. A Epritinta é uma empresa certificada Qualicoat, então nós enviamos essas amostras para a Qualicoat, onde essas amostras são submetidas a diversos ensaios. Inclusive, um deles é o ensaio de envelhecimento natural na Flórida, que após 1 ano a gente tem um resultado de qual foi a perda, a alteração de brilho, quanto que ela perdeu de cor, alterou, tem uma tabela sobre isso. Sim. Em paralelo a isso, os resultados de envelhecimento acelerado, que são feitos na Europa. Então, com isso, sim. É um conjunto, né? É um conjunto de coisas. Você sabia, Ricardo, que a Epritinta está para inaugurar um centro de pesquisa e desenvolvimento, que vai ser um mega laboratório de análise de qualidade e performance dos produtos pintados de alumínio? Sensacional, hein? É um investimento voltado principalmente para a performance das suas tintas e dando todo o suporte aos seus parceiros. E outra... Deixa eu fazer só um questionamento aqui interessante. Por favor. Porque assim, a gente está indo numa linha de assunto muito além da esquadria, né? Porque quando eu escuto as pessoas falarem de esquadria de alumínio, todo mundo pensa na esquadria que corre bem, no fecho que fecha bem, e no vidro bonito, e no puxador. Mas a gente não olha o que vem por trás da tecnologia, quando a gente fala de extrusão, quando a gente fala de pintura, pré-tratamento. Então o que a gente está falando aqui, o que a Perfil está promovendo nesse momento, é uma engenharia muito maior por trás de uma simples janela e porta. Né? E quando a gente fala de durabilidade e qualidade, junta o que vocês dois comentaram agora, né? Quanto é importante esse processo. Quando a gente fala de sistema, a gente fala muito sistema. Alumínio, vidro e componente, mas a gente esquece do tratamento, da pintura, da qualidade, dos testes do laboratório, esse laboratório que vai ser feito agora. Então, assim,
essa preocupação que a Perfil tem de ir além de uma simples janela colocada na casa do cliente. Né? Só lembrando que tanto a Epristinta quanto a Itautecnico, elas estão junto da Perfil desde o primeiro momento até da concepção da planta da Perfil. A planta da Perfil, a planta de pintura, não é uma simples planta de pintura, é uma planta química. E hoje é a maior planta da América Latina. Então houve muito trabalho em conjunto da Perfil, nós, com a Epristinta e com a Itautecnico, no sentido de, antes da planta entrar em operação, ela está totalmente definida os seus parâmetros, os seus processos, de tal forma não só performar, mas dar toda a qualidade dos seus produtos para os seus clientes, né? E assim, pegando mais um ponto aqui, Romeu, eu não sei se você sabe, Ricardo, mas a Perfil, ela tem um sistema de captação de água de chuva. Né? É um dos maiores reservatórios de água de água de chuva que é captado pela fábrica. Isso foi até a ideia de um dos nossos diretores lá da fábrica, o Cazé. Romeu, fala um pouquinho da importância da água no pré-tratamento. Esse é um bom ponto. Por que a gente se preocupa tanto na Perfil, que nós temos tanto cuidado com a água para se produzir um produto pintado de alta qualidade? Esse é um bom ponto. Inclusive foi objeto de estudo para uma apresentação ano passado no Congresso Internacional de Alumínio na Itália, em que a gente abordou o pré-tratamento e demos aí o título de muito além dos químicos, né? Então a água é fundamental, a qualidade da água é fundamental, a quantidade deve ser usada com parcimônia. E no caso da Perfil, ela já partiu com um conceito de economia de água em alto nível. Modificações no circuito hidráulico permitiram ter, para uma planta daquele tamanho, o menor consumo de água, digamos, industrial. E aí essa água é mesclada com a água de chuva, que tem excelente qualidade, e minimizou o consumo de água desmineralizada, permitindo, então, conseguir uma lavabilidade, um controle de processo. Ótimo, né? Ótimo. E com um custo muito baixo. Aliado ao consumo de água bastante reduzido, e até por conta do produto químico utilizado no desengraxe, em que ele consome menos água, porque ele é muito mais fácil de lavar, você consegue ter uma geração de lodo muito menor. Então, o custo, a rentabilidade da empresa cresce, né? Com certeza. E é visível em cima da produtividade que hoje a Perfil alcançou. O consumo de produtos químicos caiu muito, né? Com essa tecnologia. Porque eu tenho o consumo se dá basicamente pelo arraste. E o arraste numa linha vertical é geometria e velocidade. Então, isso bem dimensionado, com receitas bem definidas, com processo e com tinta, te permite alcançar qualidade em termos de espessura de camada, e tudo está atrelado a esse controle de processo. Né? Aí, Ricardo, juntando a tecnologia da Itautec, a responsabilidade e a excelência em fabricação da Perfil, ficou fácil pro William. Ele só coloca a tinta. Encaixa a tinta ali com uma luva, fácil. Mas fala, William, o que você acha, assim, com um bom pré-tratamento, a performance da tinta muda, né? Investimento. Porém, esse é o nosso objetivo agora. É aqui que eu queria concentrar agora uma mensagem da parte do revestimento. Eu sempre menciono, nós somos dois tripés, né? O tripé da fabricação, a Perfil, a Itautecnico e a Epristinta, para entregar para o cliente um bom produto. Perfeito. Mas isso não basta. Isso não basta. Da mesma forma que um carro, intuitivamente, quando a gente compra um carro,
gente recebe ele, nós já mandamos lavar, conservamos a pintura, já sabemos como conservá-lo, protegemos, colocamos na sombra. O revestimento de esquadrias, ele não pode ser tratado diferente disso. Perfeito. A gente precisa cuidar do nosso revestimento. Da mesma forma, o pré-tratamento. Então, a gente tem 2 tripés. E tem o tripé, que é o serralheiro, a construtora e o usuário final. Então, sempre a nossa mensagem vai muito para o serralheiro, porque o serralheiro, ao terminar de instalar a esquadria, é importante a comunicação. Por isso que eu enxergo esse podcast muito importante para a gente divulgar essa informação. Porque os manuais estão muito completos. Os manuais todos prevêem manutenção, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Mas na prática, a informação não chega. É igual bula de remédio. Às vezes está ali dentro da caixinha. Ninguém lê, né? Ninguém lê. E ao passo que se a gente trabalhar essa informação, o serralheiro, quando ele terminar a obra, ou ele mesmo faz isso, ou ele comunica ao usuário, à construtora, que é importante fazer a limpeza, a aplicação da cera, porque o carro, quando sai de fábrica, ele recebe um banho de cera. Depois, ao entregar para o cliente, ele lustra e depois ainda oferece um serviço de cristalização da pintura. E a esquadria não, quando entrega no prédio, ninguém se fala mais em manutenção. Parece que acabou o processo. Parece que acabou. Entreguei, instalei, está funcionando, não vou precisar mexer nela nunca mais, né? E por incrível que pareça... Não, às vezes limpa, pensando em tirar o restinho do reboco e... Isso, exatamente. Por esse motivo. E piora. Por isso que o nosso foco é sempre o serralheiro, porque ele sempre é nele que a reclamação chega. Porque depois do serralheiro, a obra não está terminada ainda. Ele instalou, mas ainda vem gesso, vem tinta, massa, textura, e aquilo cai sobre a pintura. Perfeito. Então, se o serralheiro orientar, ou ele mesmo aplicar uma demão de cera, aqueles detritos já não se depositam mais. E para tirar aquilo depois, o pessoal usa solvente, aí já causa danos, produtos agressivos. E aí vem também os influencers, né, que a gente já via alguns canais no YouTube recomendando passar limão com vinagre para limpar a esquadria, esponja do lado. As invenções, né? Por isso que eu julgo muito importante essa nossa comunicação para o serralheiro, para que a gente trabalhe, leve essa informação adiante. Lembrando que um apartamento, quando ele é entregue, o serralheiro entrega a esquadria e às vezes o usuário final vem ocupar o apartamento depois de 2, 3 anos. Porque muitas vezes o apartamento ele é vendido para investidor. William, a Perfil, olha só uma boa prática que a Perfil faz. Nós criamos na Perfil o manual de manutenção e conservação. É um guia prático e teórico até, né, um manual. Eu tive acesso. Ele foi, a gente utilizou muito informações da FEAL, da Qualicoat, das normas brasileiras, né, para construir esse manual. E toda vez que a Perfil emite uma obra, quando ela expede uma obra e ela emite as notas fiscais, junto com as notas fiscais vai um resumo desse manual, da necessidade das ações de conservação, limpeza, etc. Aproveitando esse tema, a gente sabe da importância, desde a saída da fábrica até a chegada no fabricante de esquadria, que é a questão da proteção das extremidades que são afloradas depois do corte, né? Em relação à utilização do silicone, né? Silicone ou outros tipos de proteção que possa gerar uma condição para não ocorrência da corrosão. Né? O que você pode nos dizer em relação a isso daí? Você e o Romeu, né? Porque o Romeu tem uma novidade aí também que ele vai nos contar, né? A respeito de um produto que é utilizado aí, que foi lançado pela Itautecnico e vai ser apresentado pela Perfil em breve aí para todos. Esse é um tema que realmente nos preocupa, porque nós sabemos que a conservação, ela está associada à sua limpeza. E, na verdade, existem 2 linhas de frente. A conservação do ponto de vista da manutenção da pintura, que é o aspecto de aparência, conservar realmente o aspecto da beleza, o acabamento. Mas o que nos chama a atenção, realmente, por uma questão, é essa proteção de bordas. E acrescentaria também, Gracioli,
A proteção de bordas, ela a gente sabe que hoje o mercado é bem negligente com relação a isso. São poucas empresas que... quando a gente vai tratar uma falha de manutenção, de conservação por problemas de limpeza, normalmente acarreta em detritos se acumular. Então, uma pequena reparação, uma restauração, é possível trazer a pintura de volta para o acabamento original. Mas é muito difícil fazer isso em obra, né? Em obra é difícil. Agora, vamos pensar, na parte de corte, isso é substituição, o problema é muito mais grave, é perda. Então, a gente tem feito esse trabalho de orientação, mas, por incrível que pareça, ainda se encontra no mercado o pessoal usando parafusos galvanizados, outros componentes de fixação galvanizados. É aí onde ocorre... Só complementar a pergunta aqui, William. E o que você acha, Romeu? Por exemplo, numa aplicação de esquadria, o fabricante da esquadria, porventura, não aplicou silicone ou um produto de proteção contra a corrosão, a esquadria está susceptível a desenvolver uma corrosão ali e danificar toda a pintura? Sim, porque e isso é demonstrado pelo macho teste. E perde a garantia, né? Com certeza. Por isso que na norma agora, a nova versão da 14125, é uma norma que vai ser lançada ainda esse ano, ela traz isso como obrigatoriedade. Ótimo. Que é obrigado a utilização do silicone como proteção ou um outro produto de proteção contra a corrosão. Sim. Pode completar. Nesse aspecto da proteção, a gente lançou então um produto com a mesma base do produto de pré-tratamento, um pouco modificado. É nanotecnologia também, Romeu? É nanotecnologia. Interessante. Então é o nosso LL Cut Protection, que é composto por zircônio, titânio e molibdênio. O nome é Cut Protection, que é protetor dos cortes. Dos cortes, né? Sim. Então, os ensaios estão sendo feitos, realizados. Os primeiros demonstraram assim uma resistência à corrosão muito elevada. Ótimo. Uma chapa, um perfil com esse pré-tratamento, digamos, resistiu à névoa ácida em mais de 300 horas. Perfeito. O que é um resultado fantástico sem cobertura nenhuma. Sim. E, na verdade, quando eu mencionei o macho teste, já é a evidência de que não há migração entre a interface pré-tratamento-pintura, né? Começa e estanca por ali. Então, não há penetração, não existe a corrosão. Então, a gente está muito confiante que esse produto, sozinho ou associado ao silicone prescrito, adequado, ele vai... Porque é outra coisa, o pessoal não pode comprar um silicone... Isso eu até queria comentar qualquer, isso. Né? Então, esses dois vão formar um conjunto muito bom e que vai trazer um desempenho superior. Só para a gente deixar claro, né, ainda há a falta de informação e a gente ainda vê o uso também do silicone de forma errada, né? Às vezes por uma questão de economia e falta de informação. A gente está falando pelo menos de um silicone de cura neutra, né, para cima, em termos de qualidade, né, para fazer essa proteção. Eu queria fazer uma pergunta. Sobre essa proteção, a gente também poderia atrelar ela na usinagem, porque a gente está falando do canto, do 45, do 90 graus, mas e na usinagem? Fantástico. Sim. Nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho num mercado totalmente diferente, que é exatamente da usinagem. Sim. Então, um cliente muito importante dessa área de acessórios, componentes para pneumática e hidráulica de automóveis, nós estamos usando esse produto, estamos testando para que haja a proteção interoperacional. Ótimo. Ao invés de você usar óleos protetivos que depois vão dificultar a lavagem, nós estamos usando o Cut Protection nessa etapa.
de proteção. Quando o Ricardo fala de usinagem, ele está falando nos pontos que são usinados para a fabricação da esquadria. Que é o estampo então, assim, mesmo, não só... os pontos de usinagem também compõem os pontos de corte. Por isso do nome, né? Que é um protetor de cortes, né? E em relação... A gente fez isso, inclusive nós estamos testando de maneira, digamos, a aplicação manual, com pincel, mas nós já fizemos em serras. Sim. Para automatizar o corte. Então, no caso de uma furação, perfeitamente seria possível aplicar. Né? Ou seja, Romeu, se não fizer uma proteção, seja ela com silicone de cura neutra ou com um produto que previne contra o surgimento da corrosão, a garantia da esquadria ela é nula, né? Sim, não é possível dar a garantia. Está comprometido. E está comprometido e ela durar, né, o seu tempo de vida aí que era se esperar, né? E, assim, aproveitando essa questão do pré-tratamento, né, já que a gente tem um tempo aí... já estouramos. Estamos no finalzinho, né? Houve uma mudança muito significativa nas últimas décadas em relação à retirada dos metais pesados e a chegada da nanotecnologia no pré-tratamento, né? Isso acaba tendo uma influência também com a aplicação das tintas, porque o pré-tratamento está abaixo da tinta e conseguimos retirar o metal pesado, né? E como é que está a performance dessas nanotecnologias? Especificamente a Perfil usa nanotecnologia. Fala pra gente aí qual é o produto que a Perfil usa e quanto que já chegou de resistência desse produto aí nos ensaios mais recentes aí de durabilidade contra a corrosão. De forma resumida. O nosso conversor de camada, que substitui o convencional cromo, né? Ele já está há mais de 15 anos no mercado. Sim. É homologado Qualicoat, já desde 2010, 2011. Cromo é um produto cancerígeno, entendeu, Ricardo? Okay. Por isso que esse desenvolvimento da Itautecnico, da indústria, em tirar o cromo e colocar a nanotecnologia. Ótimo. Então, ele é um composto, como eu falei, de zircônio, titânio e molibdênio. Foi homologado pela Qualicoat. E vem sendo renovada essa homologação. Sim. E em função de algumas observações, a gente decidiu colocar para teste até o final do perfil. Então, ele bateu 3.000 horas de salt spray. Quer dizer, nós estamos já com qualidade de classe 3. Ótimo. E nos aproximando bastante das normas militares. Sim. Que normalmente usam cromatos. Então, o resultado de cromato sem o cromato. Então eu digo sempre que se a gente tivesse parâmetro 100 para os cromatos, a nano está aí 80 ou 90, chegando. Está chegando, ficando bem próximo. Caminhando mais perto. Isso é muito bom, né, William? E daí Pristinto também, nossas matérias-primas todas isentas de metais pesados. Sim. Isso já é uma política da empresa, já há 15 anos que a direção da empresa optou por não trabalhar com pigmentos com metais pesados. Sim. E com produtos de cada vez melhor performance. Gente, esse assunto, ou melhor, todo e qualquer assunto técnico no mundo do alumínio é fantástico. É extenso, né? Extenso. E eu digo o seguinte, precisamos fazer isso aqui mais vezes, com um tempo maior para fazer isso. Já fica o convite para ambos. Obrigado. Tá? Eu queria agradecer essa informação. Essa informação vai chegar no nosso consumidor final, nosso serralheiro, nosso construtor também, para ele poder entender essa responsabilidade, né, de escolher uma esquadria certa, e escolher uma pintura, um tratamento certo e saber a rastreabilidade disso, né, que é mais importante. Eu pego um alumínio de qualidade, eu vou lá e pinto em qualquer lugar e depois dá um problema, e aí o alumínio que está com problema. Então, assim, eu queria agradecer a participação de vocês. Temos aqui 3 mestres aqui no assunto. Gracioli já é amigo de muito tempo. Esse aqui tem conteúdo para 50 horas de podcast, não vai faltar ainda. E eu queria deixar aqui para vocês um brindezinho que a Perfil deixou para vocês aqui, pela participação. E já fica o convite para a gente estender esse assunto. E também a Perfil deixou aqui um presente aqui para vocês, tá? Como são 2 empresas, daqui a pouco a gente pede ali. Mas aqui é para celebrar esse momento único nosso aqui do podcast, tá? E para vocês
ter ele lá na empresa de vocês, tá bom? Legal. E fica esse carinho. Queria agradecer imensamente a participação de vocês e o quanto vocês fazem esse estudo para que a Perfil consiga, né, junto a todos nós, nesse processo de qualidade e evolução do nosso mercado de esquadrias de alumínio. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gracioli. É uma honra para nós. Sim. Em nome da Iprestinta, também agradeço a Perfil e a vocês por esse convite. Ótimo. Muito obrigado. Sim. Obrigado, Estamos pessoal. à disposição Uma aí honra para muito novas grande. oportunidades. Tá bom. Para vocês que assistiu a gente, muito obrigado. E esse assunto aqui é assunto para muito mais tempo. Obrigado e até o próximo Perfil Cast.